A inteligência artificial está cada vez mais presente no dia-a-dia das empresas. Mas quanto mais cresce a sua utilização, mais evidente se torna uma questão: quem é responsável quando os dados falham? Ao mesmo tempo, outras áreas mais avançadas, como a computação quântica, começam a ganhar espaço no debate sobre o futuro da tecnologia. Ainda distante do uso generalizado, mas com potencial para transformar indústrias inteiras, esta nova geração de computação levanta desafios técnicos, estratégicos e até políticos. Olá, sou o Ricardo Caldas, assessor de imprensa e consultor de comunicação na Fez Agency, e este é o Tech Refresh. Nesta temporada mergulhamos nos temas que moldam o ecossistema tecnológico português e europeu. Hoje junta-se a mim Ricardo Martinho, presidente da IBM Portugal, uma das empresas mais antigas e relevantes do setor tecnológico, focada atualmente em áreas como inteligência artificial, cloud híbrida e computação avançada. Nesta conversa abordamos o papel da inteligência artificial no contexto empresarial, a importância de sistemas mais fiáveis e transparentes e a forma como tecnologias emergentes como a computação quântica podem vir a posicionar Portugal no mapa da inovação. Olá Ricardo, bem-vindo ao Tech Refresh. Hoje vamos ter a oportunidade de falar sobre a gigante IBM, mas antes disso gostava de perceber como chegaste à liderança de uma empresa desta dimensão. Ricardo, obrigado pelo convite. Antes de mais, é um gosto estar aqui contigo. Como é que eu cheguei aqui à IBM? Foi uma coincidência. Entreguei o currículo a um amigo meu que trabalhava numa empresa de computação gráfica, e eu na altura a minha formação é matemática com especialização em ciências da computação e adorava a computação gráfica, achava na altura uma grande área, e o pai desse meu amigo era diretor da IBM e viu o currículo em casa e disse: "Que é este currículo?" "É de um amigo meu, do Ricardo." "Achas que ele estava interessado em ir para a IBM?" "Acho que não, acho que ele queria ir para a parte da computação gráfica e tal." Mas ficou com o currículo, ligaram-me, eu vi uma entrevista que achei que correu pessimamente, mas em Lisboa, eu sou de Coimbra e portanto vim a Lisboa nessa altura, e na realidade correu muitíssimo bem, e fui escolhido e saí diretamente de Coimbra para Madrid, porque havia um programa para os 3 melhores entrevistados do ano, iriam ter uma experiência em Madrid. Então comecei em Madrid, numa área de consultadoria tecnológica. Estava a começar o novo mundo da internet. Eu tinha aprendido linguagens de programação orientadas a objetos, comecei no Java, consultor nessas áreas, fiz alguns projetos que me deram algum destaque, e fui convidado para ir para os laboratórios de Montpellier, para uma especialização de ligar os antigos mundos legacy dos mainframes, a esta nova realidade que era a internet. Foi uma área que me fascinou, onde eu me especializei e estive a dar formações pelo mundo inteiro. Era a pessoa mais jovem daquele laboratório, trabalhava com pessoas mais velhas que os meus pais. Portanto, foram tempos difíceis para mim em termos pessoais, mas muito desafiantes em termos profissionais. Pronto, e por aí comecei a desenvolver a minha carreira, entrei nas áreas de software, depois fui convidado para ser Executive Assistant do Presidente de Software da Europa, que foi uma experiência inacreditável na minha carreira. Ele convidou-me para eu ficar a tomar conta de uma área de negócio durante 4 anos. Vivi em Madrid, nesses headquarters, durante 4 anos. Voltei para Portugal, tive vários lugares de direção, desde a área de software às áreas de global markets. Depois faltava-me um ponto que era gerir áreas de serviços. Fui fazer isso para Madrid, e depois convidaram-me para vir voltar para Portugal, fazer parte do board, e 1 ano e 7 meses depois surgiu esta oportunidade de ser presidente da IBM em Portugal, coisa que, que acho que é uma coisa engraçada, me ligou um colega que já estava reformado, que
que me conheceu no primeiro dia. Eu estou há 28 anos nesta casa, vou fazer 29 anos. Saí da faculdade para aqui e nunca mais saí, como lhe estava a contar. E que me ligou e disse: eu lembro-me do primeiro dia que te conheci e tu disseste: um dia vou ser presidente da IBM em Portugal. Eu já não me lembrava que lhe tinha dito isso. E, e ele ligou-me a lembrar-me. Tinha esse foco, não sei, não lhe sei explicar porquê, provavelmente por ser o lugar mais de maior destaque, ou teoricamente maior destaque, e então disse isso, e essa foi o meu foco, e aqui cheguei. E como é que geres uma equipa em Portugal tentando passar um pouco da cultura de uma empresa com tantas décadas de história e presença em todo o mundo? É um desafio constante, não é? E por isso também é a razão de eu estar aqui há 28 anos e nunca ter saído ou nunca ter agarrado outro tipo de desafios. Como devem imaginar, apareceram muitos ao longo desta carreira. Um, mas a IBM, por ser este gigante tecnológico, como chamava, como chamaste e bem, foi é sempre um desafio, porque nós temos muitas áreas e muito diferentes dentro desta empresa, e portanto o desafio é constante, desde a área de software, a área de hardware, a área de consultadoria, a área de investigação, e depois dentro de cada uma delas as várias especializações, e isto são sempre momentos de grande dinamismo. O mais importante aqui é a IBM sempre foi líder em muitas áreas tecnológicas, isso é sempre também um ótimo incentivo para nós aprendermos, para nós conhecermos melhor algumas das tecnologias em que estamos a trabalhar e que estamos a liderar, e tentar trazer essa liderança e essa diferenciação para países como Portugal. No meu caso, é essa a minha função, e os meus colegas, os meus peers, para outros países. Não é? Nós agora somos cerca de 270 mil colaboradores a nível mundial, portanto é muita gente, são muitos cérebros a pensar, e portanto saem coisas muito interessantes e muito desafiantes, e aplicá-las à nossa realidade é um desafio constante, e passar essa mensagem também às equipas, e esse mesmo entusiasmo é sem dúvida nenhuma o maior fator que me alicia todos os dias a trazer um trabalho diferente e sempre muito dinâmico, porque aqui não há tempo para aborrecimento. Exato. E consideras que liderar hoje uma empresa tecnológica é mais sobre visão ou execução? É um misto dos dois. Eu acho que não há uma execução sem visão, perdemos, ou seja, vamos executar e se calhar podemos chegar a pontos sem retorno, não é? Ou seja, a becos sem saída. E portanto nós temos sempre que ter uma visão, temos sempre que ter uma perspectiva e uma estratégia em como é que nós podemos ajudar os nossos clientes e, acima de tudo, a cumprir aquilo que é o nosso lema. O lema da IBM é sermos essenciais. E aquilo que nós queremos é ser essenciais para o mundo, ser essenciais para a sociedade, ser essenciais para os nossos clientes, para os nossos parceiros. E é isso que nós tentamos trazer todos os dias, quando vimos para o escritório ou quando vamos para alguma reunião com algum cliente. É esse o objetivo principal, é sermos essenciais. E nós somos essenciais com a tecnologia que conseguimos trazer e inventar para cima da mesa, com o nosso conhecimento, com a capacidade de execução, e a partir daí passarmos, obviamente, para a estratégia de execução e de materializar essa visão. Porque isso é outro ponto fundamental. Por isso é que eu digo que é um bocadinho o misto destas duas áreas. Também só ter visão e depois não conseguirmos implementar, não passamos de vendedores de sonhos, não é? E por isso esta ligação é sempre muito, muito, muito importante, e acho que sempre foi uma coisa que nos diferenciou, a capacidade de execução que nós temos, de materializar todas
todas estas visões e estas estratégias que temos para os nossos clientes e para o país e para a sociedade. Isso é importante. Uhum. A maioria das pessoas ainda associa muito a IBM a hardware, mas os tempos mudaram. Como é que posicionas e onde é que posicionas a empresa neste mercado global e tecnológico? Isso é um ponto muitíssimo interessante. Primeiro, responder diretamente à tua pergunta, nós hoje somos uma empresa de inteligência artificial, cloud híbrida e computação quântica. Okay? São estes os três grandes pilares e os três grandes focos que temos dentro da nossa empresa. Estas são as áreas, esta é a estratégia e tudo anda à volta destes grandes pilares. Mas nós somos uma empresa principalmente direcionada para o mundo empresarial B2B. Nós desenvolvemos soluções empresariais, nós pensamos nas empresas, quando eu falo empresas, em toda a sua dimensão. Obviamente, administração pública, empresas públicas, privadas, todo o tipo de indústrias. Nós focamos aí, não nos focamos naquilo que é o consumidor. E isso traz à IBM uma visão menos presente, diria eu. Quando nós falamos de outras grandes tecnológicas, como uma Google, uma Amazon, uma Apple, que está diretamente relacionada com o consumidor, a visão, não é, é mais alargada e as pessoas têm mais presente essas empresas, porque lidam diretamente. No nosso caso é mais a componente empresarial. E claro que o hardware sempre fez parte da nossa história. Aliás, IBM, International Business Machines, nós começámos com máquinas, não com computadores, na altura com balanças, com máquinas de precisão, passámos para as máquinas tabuladoras de cartões, etc. E demos, nos anos 60, uma reviravolta com a criação do primeiro mainframe que dura até hoje. Ou seja, as pessoas muitas vezes não têm essa noção, mas se a IBM, se nós hoje disséssemos acabou e desligou, provavelmente o mundo desaparecia. Eu não estou a dizer isto com uma visão vaidosa da representação da minha empresa. É uma realidade. O mundo hoje é gerido, todas as grandes empresas têm um mainframe, todos os grandes bancos têm um mainframe, todos os governos têm um mainframe, todos os sistemas de segurança e de defesa nacional, a maior parte deles têm um mainframe. Ou seja, o mainframe foi um sistema que foi inventado com uma resiliência inacreditável, completamente tolerante a falhas, zero downtime, e é o mecanismo mais credível em termos de operação de negócio que existe aos dias de hoje e que ninguém conseguiu replicar. Houve várias tentativas e não conseguiram replicar. Portanto, é normal que nos associem muito a esta parte de hardware. Também fomos nós que inventámos o personal computer, o PC é um trademark IBM, nessa altura havia uma relação mais próxima com o público, não é? Porque vendíamos PCs, as pessoas tinham PCs em casa, o primeiro portátil foi IBM, o primeiro smartphone foi da IBM, portanto, coisas que nós inventámos, muitas coisas que depois deixámos que o mercado usasse e que nós até próprios abandonámos. Hoje, por exemplo, não estamos na área da computação pessoal. Os nossos ThinkPads, não é, que eram tão conhecidos, nós vendemos ao novo, na altura, uma movimentação estratégica, diga-se brilhante, por parte da Corporation, porque queríamos entrar no mercado chinês e, portanto, esta foi uma ótima forma de sermos os primeiros americanos a termos uns headquarters em Xangai. E, portanto, já não estamos nessa área, já não temos o personal computer, continuamos a ter os grandes sistemas empresariais e sempre quisemos marcar a diferença pelo conhecimento. A nossa área de research, isto é importante que se diga, a nossa área de investigação e desenvolvimento é muitíssimo forte a nível global. Nós temos mais de 5.000 investigadores a trabalharem constantemente nestas áreas de inovação,
temos 5 prémios Nobel dentro da nossa estrutura, na área da química e física, porque ganharam os prémios justamente como resultado da investigação que têm feito nestas áreas, desde as áreas de semicondutores, área de computação, etc. Portanto, somos conhecidos muito por este desenvolvimento. Criámos os grandes sistemas, não é? O Deep Blue, Blue Gene, depois o Watson. Nós gostamos sempre de criar aquela super máquina que faz qualquer coisa que nunca ninguém fez para marcarmos um posicionamento. E essa também é a prototipagem que depois nos dá. É quase como se fosse na Fórmula 1. Não é? Nós criamos o supercarro, testamos tudo aos seus limites e depois aplicamos essa grande tecnologia e inovação para o dia a dia, para depois ser aplicado nos outros carros, neste caso na outra computação, na computação que depois é usada pelas empresas. E continuamos a apostar nestas áreas. Uma delas, e que vamos falar se calhar um bocadinho mais em detalhe, é a parte da área quântica. Mas sempre fomos muito relevantes também na componente do software e a grande aposta na cloud que temos. Que não temos a mesma visibilidade que tem, por exemplo, uma cloud da AWS ou da Google ou da própria Microsoft, que são empresas que estão muito mais próximas do consumidor e por isso a visibilidade é diferente. Mas a nossa cloud é conhecida, ainda agora no último estudo, como a terceira melhor cloud disponível a nível global. E nós apostamos muitíssimo em ser uma empresa de cloud híbrida. E, portanto, inteligência artificial, cloud híbrida, computação quântica são os grandes pilares da aposta hoje em dia em termos tecnológicos na IBM. Era um bocadinho por aí que queria ir também. Falaste em inteligência artificial, mas para a maioria dos ouvintes isso é sinónimo de ChatGPT, Gemini, Claude, e sei que a IBM trabalha para B2B. Que exemplos é que me podes dar da utilização da IA da IBM, por exemplo, no tecido empresarial português? Ok, nós apostamos numa inteligência artificial diferente. Ou seja, o nosso caminho foi um caminho diferente das outras iniciativas de inteligência artificial, porque para nós o mais importante, e por aquilo que acabaste de dizer, estarmos focados no B2B, não é? Nas empresas, a área que mais nos importava e que para nós era a mais relevante era a questão da governança e da ética. Ou seja, nós não podíamos lançar modelos de inteligência artificial que trouxessem algumas das falhas que nós víamos em modelos mais de consumo e que tinham impactos muito menores. Se eu tiver um erro num determinado prompt que faço na minha utilização do dia a dia, ok, isto é um erro, mas não há problema. De onde é que vem a informação? Pouco me importa, porque aquilo que eu quero é, se calhar, melhorar este texto ou fazer uma carta para o meu amigo ou uma coisa assim do género. Na parte empresarial isso já não pode acontecer. E, portanto, para nós a questão dos dados, de onde é que vêm os dados, a credibilidade, a questão da governança, eu saber de onde é que vêm, porque é que eu estou a usar, que tipo de modelos é que eu estou a usar, qual é o fim desse modelo, qual é a finalidade da utilização, é fundamental para uma empresa, porque um erro aí pode representar um dano drástico à empresa, não é? Quer seja ele reputacional, quer seja ele de negócio, quer seja ele de funcionalidade. Portanto, nós apostamos muitíssimo nisso e apostamos muito em criar uma ferramenta, e eu lembro-me de nós termos estas conversas ao início, já existia o ChatGPT da OpenAI, e eu até fiz uma pergunta a nível corporativo: porque é que nós não compramos a OpenAI? Estes tipos são espetaculares. Não, porque esse não é o nosso modelo de negócio. E depois, passados uns tempos, vimos a Microsoft entrar no capital da OpenAI, e bem, mas não era realmente a nossa área. E nós criámos o Watson X, que é a nossa plataforma de referência, em que tudo o que diz respeito à inteligência artificial pode ser aí conduzido. Desde a questão do tratamento dos dados, desde a questão da criação de data lakes, onde nós temos
os nossos dados tratados e os seus próprios repositórios, aos nossos próprios modelos, que nós não falamos e não se fala muito, mas os modelos Granite são os modelos IBM e são dos modelos mais eficazes a nível comparativo global. São os modelos que têm menos atributos e que são os mais eficazes. E porquê é que nós apostamos nisso? Nós apostamos em modelos que tivessem menos componentes, por exemplo, 2 bilhões de parâmetros ou 8 bilhões de parâmetros e não os 100 mil bilhões que alguns desses modelos têm, porque nós acreditamos que modelos mais pequenos são tão ou mais produtivos e eficazes, e acima de tudo há aqui uma questão que é importantíssima e que muitas das vezes nós não falamos, que é a questão do custo. Quando nós passamos para a parte empresarial, trabalhar modelos tem um custo muitíssimo alto, quer seja ele computacional, quer seja ele de GPUs, de energia, e isso conta. E nós temos benchmarks em que apresentamos os nossos modelos 72 vezes menos onerosos do que alguns outros modelos que existem no mercado. 72 vezes é uma coisa inacreditável. Ou seja, estamos a falar de passar, se calhar, de algumas dezenas ou centenas de milhares de euros para uma empresa para dezenas de milhões de euros. São coisas que podem bloquear a entrada de uma inteligência artificial como deve ser dentro de uma empresa. E depois outro dos pontos fundamentais para nós era a questão da ética. A ética para nós, IBM, sempre foi, aliás, por isso é que nós nos reinventámos tantas vezes e ainda continuamos aqui, depois de 114 anos de existência, 87 em Portugal. É por alguma razão, nós não estamos aqui há 2 semanas ou 3, e para manter este negócio, a ética, o respeito e o foco no cliente é fundamental. Portanto, os nossos modelos tinham que seguir esta metodologia. Portanto, a governança era fundamental a ética, e era fundamental que nós tivéssemos credibilidade a este uso. E a credibilidade é de tal forma, Ricardo, que eu vou-te dizer, a maior parte das pessoas não conhece, porque lá está, não estamos no consumidor, mas todas as empresas que usem a nossa tecnologia, o nosso Watson X, nós responsabilizamos por contrato que, caso algum dos dados que seja usado dentro desta plataforma dê origem a algum tipo de acusação da empresa por violação de copywriting, a IBM paga as multas de copywriting associadas. Ou seja, nós sabemos que os nossos modelos conseguem fazer uma filtragem, conseguem ir a fontes credíveis e não às fontes que ninguém sabe onde é que está. Nós sabemos exatamente, por isso é que a governança é fundamental, sabemos exatamente onde é que vamos buscar a informação, que tipo de informação credível, como é que ela é tratada, para que as empresas possam tirar o máximo de proveito disso. Onde é que nós estamos a trabalhar aqui em Portugal? Eu não vou falar de clientes, porque não, como imagina, há alguns que são públicos e, portanto, são referências públicas e que podem ser mencionadas, mas nós estamos a trabalhar nas mais variedíssimas áreas e nas mais variedíssimas indústrias, desde a área da banca, à área do negócio imobiliário, à área seguradora, à área da indústria, das várias áreas de indústria, desde a área química, a área de produção de papel, etc. Portanto, nós estamos, produção de refrigerantes, de cervejas, estamos em muitíssimas empresas, estamos em clubes de futebol, portanto, estamos em muitas áreas diferentes com a utilização desta tecnologia de inteligência artificial. Para além da vossa aposta em diferentes áreas, podemos também dizer que apostam em diferentes áreas geográficas, não é? Ou seja, trabalham e a partir de diferentes regiões do país. Ao contrário de outras tecnológicas, porque é que decidiram apostar nisso também? Nós achamos que isso é fundamental. Primeiro, como nós dizemos, e como eu disse há pouco, nós queremos ser essenciais para a sociedade, para o mundo, e para a sociedade portuguesa é fundamental que as oportunidades estejam em todo o lado, não é?
não há só oportunidades, nem há só recursos, nem há só cérebros em Lisboa, ou Porto, ou Coimbra, ou nas grandes metrópoles, ou Braga. Portugal está cheio de grandes talentos. E, portanto, aquilo que nós decidimos foi justamente ir ao encontro desses talentos. Como nós queremos também trazer a inteligência artificial, nós acreditamos muito na questão dos dados, e trazer a inteligência artificial para junto dos dados, mais do que lançar os dados para uma qualquer cloud, que depois sejam perdidos e reutilizados e percamos aquilo que é a vantagem competitiva. Acontece o mesmo com a questão dos recursos. Nós achamos que temos que ir para junto dos recursos e criar novas áreas de desenvolvimento e tirar o máximo de proveito onde eles estão. E por isso decidimos, há uns anos atrás, criar centros de inovação no interior do país. Como é que isto surgiu? Surgiu para conseguirmos tocar todas as áreas, irmos ter com os recursos, como eu dizia, mas acima de tudo criar aqui uma forma de desenvolvimento de áreas mais do interior, que tipicamente são as áreas que estão menos desenvolvidas, não é? Ou que nós dizemos que em Portugal têm menos capacidade de desenvolver, ou que estão menos desenvolvidas nesse momento, tudo para o litoral, muito pouco para o interior, não é? E nós quisemos ir olhar para essas áreas e tínhamos que ter aqui sempre um binómio formação, portanto, universidades ou politécnicos superiores e municípios. Se esse binómio estivesse interessado em desenvolver, em conjunto com a IBM, centros de inovação e desenvolvimento, então íamos estudar essa capacidade e criar esses centros. E foi isso que fizemos. Começamos por Tomar. Tomar foi o primeiro centro que abrimos. Pensámos em ter 100 recursos, hoje temos mais de 300. Mudámos Tomar, acho eu. Criámos novas famílias, é giríssimo depois ver, já fez 15 anos que nós lá estamos, e é interessantíssimo ver como as coisas mudaram. Famílias, colegas que não se conheciam, que se conheceram, que se casaram, que criaram famílias lá, que têm filhos, que agora estão a estudar nas escolas de Tomar, casas que compraram e que alugaram e que se mudaram e que têm uma vida nessa cidade que é uma vida diferente daquela que se calhar teriam numa metrópole como Lisboa ou como o Porto, e que estão super satisfeitos e a produzir e a trabalhar para projetos não só em Portugal, mas para o estrangeiro, porque nós fazemos muito nearshoring, ou seja, trabalhamos para projetos que temos em outras geografias, mas desde Portugal, portanto também é uma forma de exportarmos o nosso talento. E depois a partir daí fomos crescendo, passámos de Tomar, temos Viseu, temos Vila Real, temos Porto Alegre, temos Coimbra, e portanto temos vários centros, e queremos continuar a crescer e queremos continuar nesta estratégia, que acho que é uma estratégia muitíssimo acertada, porque conseguimos ir buscar recursos que muitas das vezes não chegariam a uma IBM, provavelmente a Lisboa, ou porque não conhecem ninguém em Lisboa, ou porque estão mais interessados em trabalhar naquela área, ou o que seja, e que são grandes talentos, e que nós assim vamos de encontro a estes talentos e tirar o máximo de proveito para as partes e para quem nos recebe também. Portanto, esses municípios e essas regiões, acho que só têm a ganhar com este tipo de iniciativas, e acho que isso é muitíssimo interessante. Portanto, é uma área que nós vamos continuar a apostar, espero eu. Consegues fazer um raio-x ao tecido empresarial português nestas áreas tecnológicas? Ou seja, neste caso, com os vários parceiros com quem trabalham? Ok. Aqui as coisas são há muitas diferenças. Não há um plano homogéneo em termos de desenvolvimento. Há empresas que estão no top, e independentemente do seu tamanho, que isso é a coisa mais interessante que nós também verificamos. Há empresas que são ditas pequenas ou médias empresas e que estão
numa jornada da sua transformação digital muitíssimo avançadas e a usar a tecnologia ao mais alto nível. Nós temos empresas com maior dimensão que se calhar estão muito mais atrasadas comparativamente a essas. Portanto, não há aqui um padrão. Aquilo que eu acho é que nós ainda temos muito que fazer em Portugal, na sua generalidade. Acho que estamos num momento em que precisamos de começar a executar, a passar à prática. Ou seja, deixarmos do teste, da prototipagem, da verificação. Isto, por exemplo, na questão da inteligência artificial, está muito patente. Ou seja, nós testamos muito, mas depois temos, enquanto empresas, muito medo. E os meus dados? E vão para onde? E lá está. E aí entra muito um dos fatores que eu acho que é fundamental, que é a questão da literacia em inteligência artificial. Hoje toda a gente é especialista, não é? Nós tivemos uma vez um evento o ano passado no Porto, em que um professor da Faculdade do Porto dizia que estava a ver um telejornal e o mesmo comentador foi comentar política externa, política nacional e depois ainda falou de inteligência artificial. Portanto, todos hoje somos especialistas, não é? Ou temos a mania que somos especialistas. Isso não é verdade. Portanto, eu acho que as empresas têm que perceber bem o que é isto da inteligência artificial, têm que disponibilizar aos seus colaboradores informação acerca do que é a inteligência artificial, para que todos consigamos perceber o que é que esta tecnologia nos pode trazer de vantagem e quais as ameaças que também podem surgir na utilização, não é? Ou seja, nós vimos cada vez mais casos, e por isso é que nós também adotamos este tipo de modelos, e não modelos muito grandes, da questão das alucinações, das coisas que a própria inteligência artificial diz totalmente erradas. Nós não podemos, temos que ter um aspecto crítico também na questão da utilização. E a inteligência artificial não nos vem substituir. Isso é outra das coisas que nós temos que ter muito cientes na nossa cabeça. Vem-nos ajudar a transformarmos em seres humanos melhores em termos de produtividade. Transformarmos-nos em super trabalhadores, se assim pudermos chamar, não é? Mas nós temos que estar sempre presentes e temos que ter essa questão muito bem patente. E isso, da parte da literacia, é fundamental. Nós temos que saber o que é que nós estamos a falar, de que é que nós estamos a falar e o que é que a inteligência artificial nos pode trazer de grande vantagem. Okay? Isso por um lado. E isso é fundamental. E depois é fundamental também as empresas perceberem que a inteligência artificial veio para se ajudar, veio para ajudar a automatizar determinados processos, de serem mais produtivos noutros, e é preciso começar a usar. Mas não vamos fazer disto um Big Bang também, não é? Agora tenho tudo manual e agora de repente é tudo feito através de agentes de inteligência artificial. As coisas não são assim. Há uma jornada e nós temos que perceber essa jornada e por isso é que empresas como a IBM podem ajudar nessa jornada. Sim, vamos experimentar, sim, vamos demonstrar que esta tecnologia é uma tecnologia que serve, mas agora vamos começar a aplicá-la na prática. E estamos na altura de começar a metê-la na prática. E nós aquilo que recomendamos é que as empresas comecem tipicamente por processos que são normalmente repetitivos, não é? Que tenham uma tarefa humana repetitiva constante. Comecemos por aí, mas comecemos por processos que não sejam aqueles processos mais sexys da empresa, não é? Não sejam aqueles que tenham maior visibilidade. Se calhar nas áreas de recursos humanos, nas áreas de back-office, vamos entrar por aí para tentar demonstrar o potencial desta tecnologia, para que depois as pessoas sintam mais conforto na utilização deste tipo de tecnologia, se sintam mais à vontade na utilização da inteligência artificial e dos modelos que estão a usar e depois de estarem, e também o compreendam melhor, portanto, a literacia, neste caso, melhora e, portanto, sentem-se mais confiantes quando amanhã vão mudar provavelmente o seu front-end e aquilo que é a relação com o cliente, que aí sim, se houver alguma coisa mais drástica, pode trazer impactos grandes para a empresa. E, portanto, esta jornada é fundamental e há empresas em Portugal que nós sentimos que fazem bem esta jornada, há outras que não fazem tão bem e, portanto, não usam. Experimentam muito, falam muito, mas não tiram proveito nenhum
deste tipo de tecnologia, e acho que aí ainda temos muito a fazer para chegarmos ao nível que, e quando digo nós, é Portugal, não é? Claro que a IBM também tem muito a fazer, porque tem que ajudar, é um catalisador, nós, como muitos outros que estão nestas áreas, mas eu acho que nós temos que todos pensar da mesma forma. Ou seja, temos que todos pensar que não se trata de uma questão comercial de vender a minha ferramenta ou não vender a minha ferramenta. Temos que pensar de uma forma mais holística. Temos que todos ajudar as empresas a fazerem esta estratégia, este caminho, esta planificação e usarem da melhor forma para que entre a inteligência artificial da forma correta, para que as pessoas percebam, para que os colaboradores percebam. Provavelmente alguns deles vão ter que mudar, de funções, vão ter que deixar de fazer aquilo que faziam, e as empresas têm que apostar em upskills, em reskills, em áreas novas, e adaptar-se e depois tirar o máximo proveito desta tecnologia. Fechando então aqui o tema da inteligência artificial, para depois podermos falar noutros. Gostava só de voltar ao assunto que mencionaste há pouco. Para ti, as grandes tecnológicas como a IBM devem responsabilizar-se pelas falhas relacionadas com os dados que disponibilizam aos utilizadores? Eu acho que esse é um caminho importantíssimo e por isso é que nós apostamos nisso. Apostamos nesta questão do copyright, mas apostamos ainda noutra, e aqui faço uma ligação a outra tecnologia, porque acho que aí é que faz sentido. Temos que ajudar as empresas também a tirar o máximo partido daquilo que é a cloud híbrida. Porquê? Porque muitos dos dados, as empresas não têm que ser obrigadas, e isso nós temos que ver que há determinados fornecedores de inteligência artificial que também vivem à custa dos dados. Não vivem à custa só da tecnologia, também vivem à custa dos dados. E as empresas têm que perceber que os seus dados são o seu maior valor. E se eles disponibilizam esses dados e esses dados não estão em áreas seguras ou nem sequer sabem onde é que eles estão e que são partilhados, esse é uma barreira logo ao início na utilização mais vasta da inteligência artificial para o seu próprio caso. Porquê? Porque têm medo de perder dados, têm medo de partilhar dados com a concorrência, de perderem a vantagem competitiva. E por isso é que a IBM e os seus sistemas de inteligência artificial permitem que os dados estejam em qualquer área. Podem estar em clouds públicas, podem estar em clouds privadas, podem estar on-prem, podem estar no Edge, portanto, podem estar em qualquer sítio, dependendo da criticidade e dependendo daquilo que é a segurança que nós queremos dar a esses mesmos dados. E por isso é que a nossa estratégia é mais trazer a inteligência artificial para junto dos dados do que propriamente dos dados para os motores ou os modelos de inteligência artificial. E isso permite-nos a nós a tal responsabilização, saber as fontes de dados. Eu tenho que ter a garantia, e por isso é que a governança é fundamental, a garantia que os dados são dados credíveis. Não posso dar à minha empresa um modelo que vai buscar dados a fontes que eu não sei quais são. Essas fontes podem ser fontes manipuláveis, podem ser fontes erradas, podem ser fontes pouco éticas, podem ser fontes que não têm qualquer vantagem e, aliás, podem ser até fatores disruptivos e danosos para a própria empresa. Portanto, eu tenho que garantir e tenho que dar essa garantia às empresas que o que estão a usar em termos da AI é só vantajoso. E por isso é que nós temos todas estas questões da ética, da segurança, do governance, incluídos dentro da nossa ferramenta. E por isso oferecemos às empresas uma tranquilidade naquilo que é a sua utilização em termos de qualidade de dados, como dizia, ciclo de vida, e portanto até nos responsabilizamos por algumas destas questões. Falhas podem sempre existir, os modelos não são perfeitos, mas também temos que os minimizar, e por isso é que nós apostamos em modelos mais específicos para determinadas áreas e mais pequenos, que têm uma capacidade ou uma probabilidade de alucinar menor do que outros gigantescos que podem misturar muitos conceitos e terem visões diferentes. E depois há outro ponto fundamental, Ricardo, que aqui é importantíssimo dizer isto às empresas. Por falta de literacia, as empresas também não sabem o que é que são modelos de inteligência artificial e qual é o seu custo. Nós temos verificado hoje em dia que algumas empresas avançam para áreas de inteligência artificial,
e que quando expandem esse modelo de prototipagem para a sua empresa na globalidade, a fatura que recebem no fim do mês é incomportável. E têm que abandonar algumas delas, alguns dos projetos que iniciaram, porque não têm noção de como é que é cobrado, quanto é que isto custa, que tipo de valores é que nós estamos a falar. E, portanto, é fundamental que também entendam logo a priori que modelos mais pequenos são modelos que se calhar são mais económicos, que provavelmente estão mais adequados àquilo que é a realidade e o retorno que esperam da automatização ou da utilização da inteligência artificial para um determinado processo, e não avançarem um bocadinho no escuro e depois terem algumas surpresas, que também acontece muito com a cloud, por isso é que nós investimos muito em ferramentas de cloudability, não é? Para sabermos exatamente o que é que está a ser gasto, aonde, em que tipo de infraestrutura, etc. E há surpresas inacreditáveis. Há empresas que só depois de começarem a usar este tipo de ferramentas é que sabem exatamente o que é que estão a gastar. Portanto, eu acho que estes são dois fatores muitíssimo importantes. Eu diria que são três grandes fatores que nós temos que ter em conta enquanto empresas para quebrar esta barreira à entrada. A questão da literacia, conhecermos o que é a inteligência artificial, o que é que isto nos pode trazer, a questão do custo associado e os modelos que estamos a usar, ou pode ser de um fornecedor ou mais do que um fornecedor, e o terceiro ponto, avançar para soluções que tenham a capacidade de me deixar ter os dados onde eu quiser, não me obriguem a pôr os dados numa determinada plataforma, numa determinada cloud, me deem essa liberdade através da integração com cloud híbrida e que tenham uma governança e ética associada para que eu tenha estas garantias. E eu acho que estes três fatores são fundamentais para que nós consigamos tirar o máximo proveito desta super tecnologia que é a inteligência artificial. Interessante. Já não temos muito tempo, mas abordando agora outro tipo de tecnologia mais cara, se calhar, em 2 minutos, podes explicar-me onde é que a IBM se quer posicionar no que diz respeito à computação quântica e também em que ponto de situação é que estamos neste momento a esse nível? 2 minutos para a computação quântica vai ser um super desafio quântico, mas eu vou tentar. Nós somos líderes destacadíssimos na área de computação quântica. Nós temos já mais de 40 computadores quânticos físicos a funcionar, quer nos nossos centros, quer em alguns clientes. Só há 2 na Europa. Onde é que nós estamos? Temos evoluído muito rapidamente nesta tecnologia. Nós vamos atingir a vantagem quântica este ano, 2026. O que é isto, a vantagem quântica? É conseguirmos trazer para a realidade, para um caso real, um use case real, o uso da computação quântica para resolver um problema que é impossível ser resolvido pela computação dita clássica, não é? Ou seja, toda a computação clássica junta não vai conseguir resolver este problema. Isso vai acontecer já em 2026. Temos um roadmap muito claro de criarmos um supercomputador quântico, aliás, anunciámos no G7 do ano passado, vamos criar um supercomputador quântico até 2029, com mais de 100 mil qubits físicos, e que é tolerante a falhas, porque uma das grandes lacunas da computação, eu diria diferenças, da computação quântica à computação clássica, é que na computação quântica pode haver falhas dependendo de fatores externos. Instabilidade, temperatura, interferem naquilo que é o resultado da computação e, portanto, nós estamos a trabalhar muito arduamente na questão da tolerância à falha, que vai ser atingida em 2029 e, portanto, nós estamos destacadíssimos nesta área e estamos a conseguir ter resultados incríveis. A computação quântica vai mudar a nossa vida. Se a inteligência artificial está a mudar a nossa vida, a computação quântica vai para além disso, até porque a junção computação quântica e inteligência artificial vai nos levar a paradigmas que nós não estamos ainda sequer prontos a pensar naquilo que pode ser o potencial. E, portanto, nós achamos que a computação quântica vai ser, sem dúvida nenhuma, o futuro para resolvermos problemas que até hoje eram impossíveis e que muitos deles nem sequer pensamos neles. Nós, em Portugal, este é um grande sonho que eu tenho, que é trazer um computador quântico para Portugal. Vou aqui dizer no Tech Refresh pela primeira vez, já estou a perder
um bocadinho esse sonho, por falta de capacidade de implementação. Isto tem que ser um desígnio nacional, não pode ser um desígnio empresarial, até porque nós não vendemos a empresas. Nós temos dois só na Europa, um na Alemanha e um no País Basco, okay? Não é em Espanha. E nós, se queremos, e acho que Portugal tem tudo para tirar o máximo de proveito deste tipo de computação, primeiro porque está a começar, segundo porque temos grandes cérebros, quer nestas áreas, quer noutras, temos muitíssimos use cases que podíamos utilizar desde a área têxtil, a área do mar, a área farmacêutica, a área médica, que podíamos nós começar a criar e a ser inovadores nesta área e sermos nós agora um fator de exportação de conhecimento e não vivermos só à custa do turismo, que é muitíssimo importante, ou de algumas das exportações que fazemos, até porque somos um país pequeno e num país pequeno o conhecimento não ocupa espaço, não é? Os outros ocupam. E, portanto, utilizar este conhecimento aliado a esta tecnologia diferenciadora podia-nos posicionar. Eu comparo muito com os descobrimentos. Era metermos nesta nova aventura e irmos conquistar aquilo que é o novo mundo, o mundo do conhecimento. Há 2 anos que ando a lutar, toda a gente está muito interessada, mas depois temos uma máquina que infelizmente é uma máquina que está pouco oleada para estas iniciativas, e isto não, quando diz cara, falando do que nós ouvimos dos investimentos nas gigafactories, nestas coisas todas, aliás, eu partilho a ideia do meu CEO, nunca iremos ter retorno de qualquer tipo de gigafactory que exista no mundo, porque a capacidade que nós queremos criar, a utilização de IA nunca vai dar retorno relativamente a estes investimentos, nos GPUs e em todas estas capacidades computacionais. Nós temos que pensar em modelos que usem menos capacidade e que tenham o mesmo resultado, mas pronto, isto era outra discussão. Nós estamos a falar da vírgula. Este investimento é vírgula zero, ou seja, são investimentos que são grandes, mas que são muitíssimo irrelevantes face àquilo que nós ouvimos e que acho que nos podia trazer. E vamos lá ver, eu estou a falar da IBM porque a IBM é a única empresa que tem um computador quântico capaz de fazer aquilo que estamos a falar, mas que fosse outra qualquer. Acho que era fundamental este tipo de tecnologia para Portugal, para um país como Portugal, para fazer com que Portugal estivesse na linha da frente a nível mundial, a nível europeu, e que conseguíssemos tirar o máximo de proveito e voltarmos a ser um país que conseguisse reter os seus cérebros a produzir e a criar coisas únicas para o mundo inteiro e tirar daí o máximo de valor. E acho que se perdermos esta corrida vamos ser mais uma vez seguidores de alguém que vai inventar e nós vamos comprar essas patentes para depois usarmos cá em vez de sermos nós a inventá-las. Mas já tenho pouca esperança, mas ainda tenho alguma. Vamos lá ver se conseguimos fazer isso. Não resista a perguntar o que é que falta para que isso aconteça? Apoio do Estado? Sim, vontade política. Acho que é única e exclusivamente, primeiro, perceberem o potencial, vontade política, de dizer sim, isto é uma super iniciativa, vamos avançar, vamos criar um ecossistema português à volta desta tipo de computação, vamos meter as instituições de ensino, de investigação e desenvolvimento a produzirem, vamos meter o tecido empresarial à volta, criar um ecossistema de pequenas e médias empresas e de grandes empresas, também elas a darem o seu aporte para conseguirmos criar algo diferenciador, com ajuda, neste caso da IBM, que tem a sua equipa de investigação e desenvolvimento especializada nisto e a apoiar no início, obviamente, este projeto, e vamos avançar para tirar o máximo de proveito disto. Isto é o que falta, é uma tomada de decisão, mas infelizmente as tomadas de decisão são muito morosas e complexas e às vezes perdem-se neste processo de tomada. As pessoas são pessoas, muitas delas muito boas, com muita clarividência, mas depois infelizmente nós construímos um monstro, que é a nossa administração
global, que não tem a ver com partidos, não tem a ver com cores políticas, tem a ver com aquilo que nós criámos de tão complexo, que é um animal tão complexo que muitas das vezes mata à partida aquilo que podem ser coisas muito, muito interessantes. E nós então precisamos de alguém que dê um murro na mesa e diga é assim que se vai fazer e que se toma essa iniciativa. E só para terminar, isto são iniciativas do país, para o bem do país, independentemente se é numa legislatura A ou B. Portanto, têm que ser coisas holísticas. É para o bem de todo o tecido empresarial, de todo o tecido de formação, de educação, de investigação, de desenvolvimento e, portanto, é para o bem do país. E foi isso que o País Basco, por exemplo, descobriu e disse: eu quero ser relevante e vou apostar nesta área. Países como a Roménia estão a olhar para isso. E, portanto, nós olhávamos e dizemos: mas estamos sempre a ficar atrás nestas áreas ou em outras áreas a nível europeu. Pois não tomamos decisões. Se não tomarmos decisões acertadas, nunca vamos ficar à frente. Ricardo, haveria ainda muito para explorar, certamente, mas hoje fechamos por aqui. Foi uma excelente conversa, muito obrigado e vemo-nos por aí. Ricardo, muito obrigado. Um abraço. Ficamos por aqui neste episódio do Tech Refresh. Se quiseres acompanhar os próximos episódios, podes seguir o podcast nas redes sociais da FES Agency ou ouvi-lo nas principais plataformas como Spotify, Apple Podcasts e YouTube. Vamos continuar a trazer novas perspectivas sobre tecnologia e inovação. Até ao próximo episódio.